E a gente segue em frente aqui a pauta todo vapor, diretamente para o estado de Wisconsin, no meio oeste americano, na cidade de Milwaukee, porque foi lá que ontem à noite os republicanos oficializaram Donald J. Trump como candidato à Casa Branca, terceira nomeação dele em sequência, e até o vice dele já foi escolhido e está dando o que falar. Como é que os americanos estão recebendo o nome do senador por Ohio, J.D. Vance, na chapa de Trump, meu caro Fabrício? É um Trump mais novo, né? 2.0, assim que eles estão vendo a nomeação do J.D. Vance como escolhido como vice para a chapa de Trump, né, André? Ele é visto até, inclusive, para 2028, até como um possível favorito. Sucessor de Trump. Ele já desponta, então, a partir dessa indicação, dessa nomeação como vice, como um nome bem forte para 2028. Ele é jovem, tem 39 anos, vai chegar em 2028 com 43, ou seja, muita idade pela frente, muita vida política pela frente, certamente. E é um recado claro do Trump que ele escolheu, a aposta dele é no trumpismo. Havia uma expectativa de que ele podia escolher um nome bem republicano, um nome bem ligado ao Partido Republicano, aquela raiz histórica do partido, mas não. Ele foi lá e escolheu um nome ligado ao trumpismo. J.D. Vance, que a gente viu, inclusive trouxemos aqui no Jornal da Manhã, ele era um grande crítico do Trump. Em 2016 ele chegou... Se você me permite aqui só somar com isso, algumas falas dele ali antes da eleição de 2016 que elegeu o Trump. Ele chamou ele que o Hitler americano. Nunca seria um apoiador de Donald Trump, nunca gostou do Donald Trump e é um candidato terrível e se você votar nele, você é um idiota. Frase de J.D. Vance, mas a gente sabe que na política tudo é possível. E ele disse que ele é pai de 3 filhos birraciais. A mulher dele estudou com ele na Yale Law School, na Escola de Direito de Yale, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos. E desde dessas declarações, ele teve 3 filhos, ele disse que se batizou e eu acho até um argumento crível. Palumbo, me ajuda, pô. O cara que tem 3 filhos, é batizado, muda a cabeça do cara. Mas não tô passando paninho. É uma espécie de Fernando Holliday que virou senador. Né? É isso. Bolsonaro botou o Holliday de vice. É basicamente isso. Mas diferente, porque o Holliday não se batizou, não teve 3 filhos. Mas tudo bem. O que você acha, Fabrício? É por aí mesmo, né? Muda a cabeça do cara. Sim, ele foi um adepto daquela hashtag #NeverTrump em 2016. Para quem tá estranhando, em 2016, quando o Trump surgiu no cenário republicano, no cenário eleitoral americano, ele tinha uma grande ala do Partido Republicano que não suportava a presença dele por lá. Achavam que ele ia acabar com o partido, queriam candidatos mais tradicionais, vamos dizer assim, porque o discurso do Trump era um discurso anti-establishment, né? O discurso contra a política tradicional e tudo mais. E de alguns tempos para cá ele tem ganhado muito apoio dentro do partido. Então era uma relação bastante conflitante e o J.D. Vance, que foi escolhido agora, era uma dessas pessoas que se colocava bem contra ele mesmo, né? Eu quero conversar com o companheiro PP agora. Pelo seguinte, estão criticando o companheiro Trump porque o vice dele era um crítico dele, um adversário. Eu não vejo problema nenhum nisso, PP. Afinal de contas, até porque o meu vice é o Alckmin. E não tem muita conversa nisso daí. Você foi a favor do Alckmin? Você foi a favor do Alckmin? Conta pra gente. Marinho, assim, tudo é possível na política, Pepe? Nem por isso, né? Os Estados Unidos é caracterizado pelo bipartidarismo. É normal, então, que você critique os caciques partidários de partido, até porque você não tem outra escolha, né? Dentro do Partido Republicano e dentro do Partido Democrata. Agora, eu sinto que a escolha do J.D. Vance pelo Trump, o Trump deu 3 sinais claros para mim, para o eleitorado. O primeiro sinal que o Trump dá é a questão do aborto, né? O J.D. Vance tem uma opinião muito mais restritiva ao aborto que o próprio Trump. Verdade. E a gente sabe que com a mudança de posicionamento da Suprema Corte dos Estados Unidos proibindo, né, o aborto, né, revisando o caso Roe versus Wade, né, o que aconteceu foi que houve uma convulsão nos Estados Unidos entre políticas pró-abortistas e anti-aborto. Então, o Trump está dando um sinal claro relacionado a isso. O segundo sinal que o Trump dá é fazer um aceno aos swing states, né, que são os estados que não definiram ainda fundamentalmente para que lado vão, se é o republicano ou o democrata. E o terceiro sinal é um aceno à classe média trabalhadora, né? É bom lembrar que o J.D. Vance ele veio da classe média, o tal de blue collar worker, né? Que foi a classe trabalhadora que deu as eleições para o Trump em 2016, depois voltou e deu as eleições para o Biden em 2020 e é uma parcela do eleitorado muito importante. E o J.D. Vance escreveu o livro exatamente contando a história da sua família, né,
que era de operário no cinturão da ferrugem nos Estados Unidos. Um baita best-seller chamado Hillbilly. Estamos de volta, inclusive, para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio no nosso Morning Show. O tema é a escolha do vice de Donald Trump e o impacto político-eleitoral no tabuleiro americano, evidentemente. Então, a gente só quer fazer aqui um comentário importante para a gente poder ressaltar que, agora sim, com essa escolha, o importante é que estão tentando desmerecer o J.D. Vance como talvez uma espécie de marionete do Kremlin, que ele teria uma proximidade muito grande de discurso e de ações nesses poucos anos de senador que ele tem, está em primeiro mandato, talvez próximo demais até com o Kremlin e avançando os interesses russos dentro de Washington. Ele chegou a dizer que não se importa nem por um segundo com o desfecho do que aconteceu na Ucrânia, Mano Ferreira. Mais do que isso. Ele tem criticado o apoio americano à Ucrânia desde o início. É uma das principais vozes no Senado americano contra a ideia de que os Estados Unidos deva, de alguma forma, ajudar a Ucrânia a se defender. Ele já, inclusive, foi um defensor direto de que a Ucrânia, para acabar com a guerra, entregue o seu território para a Rússia. Ou seja, nesse sentido, ele é um defensor dos interesses de Vladimir Putin no contexto da geopolítica. Em outras palavras, podemos dizer com todas as letras que o Partido Republicano de Ronald Reagan acabou. Isso, estamos falando de outro partido. Vai muito ao encontro do que o Trump prega, de certa forma, né? Ele defende uma ideia de que os Estados Unidos não são a polícia do mundo, que eles não têm que se meter em conflito que não é americano. É um conflito, na opinião de Trump, entre Rússia e Ucrânia. Até uma outra coisa ali, para complementar o que o Pepe estava falando, acho que o André também pode falar sobre isso bem. O J.D. Vance é uma sinalização do Trump aos eleitores daqueles estados ali do meio-oeste americano. O famoso cinturão da ferrugem. Exatamente. Ali, aquele pedaço de Wisconsin, justamente, onde está acontecendo agora a convenção, Michigan, Illinois, Ohio. Que foi onde ele venceu a primeira eleição também. Ele venceu ali. Foi ali que ele liquidou. Pois é, em 2020... Vale a pena mencionar... Conclui, Fabrício, perdão. 2020, 61 votos do colégio eleitoral naquela região para o Trump e 57 para o Biden. Ou seja, muito apertado numa eleição que foi muito apertada, e aí escolhendo um cara de Ohio, ele espera ganhar mais terreno ali. Ele venceu naquela região em 2020, mas ele quer mais. Ontem, na hora que o Trump entrou, inclusive, no auditório, ali com a orelha direita enfaixada, eu vi feições nele realmente emocionadas. Eu acompanho a saga do Trump, eu realmente vi feições ali humanas que eu não tinha visto nele. Ele que é um notório durão, que não pede desculpa para ninguém, que reprime as emoções. Eu vi ali um sujeito mudado em algum grau. Vamos ver o discurso dele na quinta-feira, tem uma grande antecipação. Ele disse que mudou radicalmente o discurso dele para pregar mais união. Mas talvez ontem o grande destaque foi a presença do Sean O'Brien, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, conhecido como Teamsters, que é o maior sindicato dos Estados Unidos. Nunca teve uma convenção republicana e pela primeira vez esteve lá ontem apoiando o Trump pela proximidade dele com o J.D. Vance. Talvez por isso o J.D. Vance está sendo valorizado, né? Mas, enfim, acho que isso é um desdobramento interessante que vai na linha do que você trouxe, Fabrício. Mas